E aí, gente, como vocês estão? Espero que estejam bem. Hoje eu quero falar com você sobre como eu trabalhei o meu processo de autoconhecimento. Desde quando eu comecei, para quem não sabe, eu pedi as contas na empresa do meu pai, Eu entrei dentro desse mundo da espiritualidade meio assim, sem a intenção de fazer o que eu faço hoje. E o meu processo de autoconhecimento, ele começou num nível muito mental, Eu fui um pouco pro coaching e dentro do coaching eu tive muitas curas, eu me descobri de muitas determinadas maneiras, mas eu ainda estava dentro daquele personagem. Quando eu comecei a acessar terapias que me conectavam mais com o sentir, foi quando eu comecei a sair da mente e de fato entender o que era a palavra autoconhecimento. Porque autoconhecimento, como já disse, é algo que a gente só consegue acessar através da gente mesmo. É auto, não é um mentor me ensinando sobre quem eu sou. Eu não tenho como pedir para um astrólogo me falar sobre mim, eu não tenho como pedir para um terapeuta falar sobre mim. Eu tenho que conseguir compreender qual é o caminho para que eu descubra isso. É claro que eu posso ler um livro que vai me ajudar a entender o processo que vai me levar ao autoconhecimento. É claro que eu posso ter um mentor, eu posso ter, todos esses profissionais que eu mencionei como ferramentas de auxílio no meu processo, que vão me dar dicas, que vão me dar atalhos. E eu só consegui compreender isso quando eu comecei a viver esse processo e eu colocava na mão das pessoas a responsabilidade para elas me dizerem como eu era, como eu estava e o que eu fazia. E foi no momento em que eu comecei a dizer, não, mas peraí, eu tenho que entender quem eu sou. Eu lembro que eu fiz um curso lá no Rio de Janeiro, em Teresópolis, com a Noemi, e foi quando ela começou a ensinar essas meditações da gente sentar e perceber o pensamento, Começar a fazer essa auto-investigação, perceber a mente, perceber a estrutura do pensamento, a estrutura do julgamento. Quando eu comecei a compreender isso e eu fazer esse processo de me conhecer, de compreender por que isso doeu em mim, Eu sempre digo, se doeu é do ego, Se doeu, leva que é teu, porque realmente é algo que está dentro de nós que precisa ser trabalhado. Então, se eu pudesse dar um recado dentro desse vídeo, seria: acredite, o meu processo de autoconhecimento, ele foi vivido 100% através de mim mesmo. E o maior erro que talvez você possa cometer na sua jornada é acreditar que alguém pode fazer ele por você, ou que alguém pode dizer algo para você que somente você vai saber como é se sentir. Porque até mesmo doenças que hoje a gente rotula com um nome, como ansiedade, cada um de nós sente de uma maneira, cada um de nós percebe as coisas e sente isso e experiencia isso de uma maneira muito particular. Então, é muito desafiador e muito peculiar, eu diria assim, a maneira como você se sente ser comparada com a maneira como fulano se sente, mesmo que a sensação pareça, quando você descreve através das limitadas palavras, ser a mesma. O autoconhecimento começa por você. Então, meu recado nesse vídeo é: busque ferramentas que auxiliem para que você consiga fazer esse caminho cada vez mais fácil. Eu já trouxe aqui para vocês que eu tenho a Academia dos Despertos, que auxilia e muito nesse processo. É um caminho que eu levo você e que eu guio você a se conhecer, e não você se conhecer através de mim, através do que eu falo, e sim você olhar para dentro e você fazer esse trabalho de autoanálise, que não é autoanálise, não é psicologia, mas é uma autoobservação, Porque você não vai analisar nada, você vai apenas perceber. E esse é o caminho que eu entendo, assim, que foi o que me guiou e que fez com que eu não fosse mais por um caminho que a maior parte das pessoas vai, que pra mim é um caminho que só me tirou do eixo e que me trouxe muitas confusões mentais, que era eu fazer uma terapia, aí a pessoa dizer que eu tenho isso, daí eu ir para outra terapeuta, a pessoa dizer que eu tenho aquilo, aí eu ir para o outro dele dizer que eu tenho aquilo, e eu nunca conseguia curar nada, porque eu estava sempre na mão dessas pessoas, acreditando no que elas estavam me dizendo, porque eu não era capaz de guiar, de me guiar, de guiar essa interiorização. Então, meu recado aqui é esse, tá bom? Espero que tenha feito sentido para você. Se você curtiu esse vídeo, comenta aqui, deixa aí seu curtir, compartilha com quem tá sempre fazendo e procurando pessoas para dizer o que tem, porque no fundo, as respostas realmente estão dentro de nós, por mais clichê
que essa frase possa aparecer, as respostas realmente estão dentro de nós e você só precisa saber qual é o caminho para você acessar a sua verdade, tá bom? Gratidão e fica bem.